Olá, eu sou Caio Corrêa, chefe patissier da Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje eu trago uma receita para vocês, os ovos nevados e a nossa base, que é o creme inglês. Vamos lá? Para começar a fazer essa receita, eu tenho aqui os meus ingredientes, então, leite, gemas e açúcar. Esse é o tradicional creme inglês ou sauce anglaise. É um creme onde o espessante serão as gemas. Então, eu vou fazer um creme aromatizado com baunilha. Então, eu vou começar cortando a minha fava de baunilha para fazer a minha infusão. Então, eu corto a fava ao meio e eu retiro as sementes que estão no interior da fava, né? Que é essa polpa, que são esses pretinhos aqui, ó. Aqui é que tá todo o aroma da baunilha. Vou colocar o leite na panela e vou aquecer. Aqui eu quero que o leite ferva, então eu vou colocar em um fogo um pouco mais alto. Enquanto isso, eu vou branquear as minhas gemas. Aqui eu tenho gema e açúcar. Se eu misturo esses dois ingredientes e não mexo, eles vão empelotar. Porque o açúcar, a gente fala que ele queima a gema, né? Ele absorve a umidade e cria grumos. Então, toda vez que eu tenho na receita esses dois ingredientes, eu sempre coloco os dois juntos e misturo imediatamente. E aqui, quando nós misturamos, nós damos o nome de blanchir, que é branquear em francês. Esse branquear significa que eu vou misturar bem esse ingrediente até ele começar a ficar levemente mais claro, tá? Eu não preciso bater muito como se fosse uma gemada, porque senão eu vou criar muito ar e depois eu vou ter dificuldade na hora de levar para a panela. Então, o meu creme inglês vai ser composto desses três ingredientes e o espessante, né, do creme vai ser a gema. A gema aqui ela vai cozinhar a 84 graus, então eu tenho que tomar muito cuidado com a temperatura desse creme quando eu estiver cozinhando ele no fogo, certo? Então sempre em fogo baixo. O sauce anglaise ou creme inglês é uma das bases da patisserie, onde eu posso usar ele sauce anglaise como um molho, então em uma decoração de prato, né? Ou também posso depois bater ele e fazer um sorvete, né? Que é o que a gente chama de creme glacé. O leite aqui ferveu, eu vou retirar do fogo. E aqui eu vou fazer um processo que eu chamo de temperagem, porque eu tenho uma temperatura baixa aqui das gemas com o açúcar e aqui eu tenho, né, o meu leite que ferveu e ele está quente. Então, se eu misturo os dois, eu começo a cozinhar a minha gema. Então, para que isso não ocorra, eu temperar de temperatura, tá? Então, eu coloco um pouco do leite em cima da gema, sempre mexendo. Então aqui eu já aqueci a gema. Vou colocar agora a gema e o açúcar na panela. E agora com a marrise ou com a minha espátula de silicone, eu vou voltar para o fogo baixo e vou cozinhar o creme. Aqui eu mudo do fouet para a marrise porque a marrise ela raspa o fundo da panela. Então ela vai raspando o fundo da panela e o creme vai cozinhando. Como eu disse, eu quero uma temperatura aqui em torno de 84 graus, certo? Então, com a ajuda de um termômetro, eu vou cozinhando o creme e vou medindo essa temperatura. Se eu passo essa temperatura, a gema vai cozinhar e ela vai se tornar
sólida, certo? E aí eu vou ter uma textura aqui de um ovo mexido. Então tem que ter bastante paciência agora, tem que cozinhar em fogo baixo até os 84 graus. À medida que eu vou cozinhando, o meu creme ele começa a engrossar. Então ele vai perder essa espuma e ele começa a ficar um pouco mais espesso. O creme inglês ele tem esse nome, porém ele não é um creme com amido como um creme pâtissier, então ele tem essa textura mais líquida. Também utilizado para fazer mousse como bavaroise e charlotte, né? Uma receita base da confeitaria francesa. E também pode ser feita com vários aromas. Eu posso também usar uma parte do leite com polpa, certo? Então eu já faço um creme inglês de fruta. Posso aromatizar com chocolate, com caramelo, com o que eu quiser. O meu creme já está começando a ficar mais espesso. Eu vejo que a espuma já está diminuindo. Ele aqui já está chegando próximo aos 80 graus. Então aqui o meu creme já chegou nos 84 graus. Eu vou tirar ele do fogo e eu vou passar ele também na peneira para retirar qualquer pedaço aí de gema que tenha cozido ao longo da cocção. Eu vou levar ele agora para a geladeira e vou deixar ele esfriar. Se por acaso eu for fazer um sorvete, como um sorvete de baunilha, eu preciso deixar ele aqui só esfriar e depois eu posso colocar ele em uma sorveteira e bater até ter o sorvete, né? Lembrando que eu tenho aqui as gemas, né? Que elas vão fazer o papel do emulsificante, né? Do sorvete e vão fazer com que eu consiga ter uma textura desse sorvete. Lembrando que esse é o creme glacé, sorvete feito com creme inglês, que é uma base francesa. Então aqui eu vou colocar o meu creme para gelar. E agora a gente vai fazer o merengue. Então eu tenho aqui claras e açúcar. Eu vou bater esses dois para fazer um merengue francês. Enquanto isso eu coloquei aqui, eu tenho uma panela com leite. Eu estou aquecendo esse leite que depois eu vou cozinhar o merengue no leite. Então, para fazer o merengue, lembrando que nós temos 3 tipos de merengue: o francês, o italiano e o suíço. O francês ele é o merengue cru. Eu vou cozinhar ele depois. Então, coloco todas as claras na batedeira, começo a bater uma velocidade um pouco mais baixa e vou adicionar 1/3 do açúcar. Eu adiciono o açúcar, ele começa a espumar, ajuda a começar a clara a ganhar volume e eu vou deixar bater agora até montar. Aqui o meu merengue, ele já tem volume, o batedor já começa a fazer desenho na clara, então eu vou acrescentar a segunda parte do açúcar. Aqui o meu leite começou a ferver, eu vou deixar ele num fogo bem baixo. Eu quero manter o leite aquecido, não quero que ele ferva. Voltando aqui, o merengue já está quase pronto, ele já está montado, já está bem bonito, já tem volume. Eu vou colocar a terceira parte do açúcar. Terceira parte colocada, eu deixo bater bem. Eu quero um merengue bem espesso, com bastante volume. Aqui eu já vejo um merengue formado. Já tem o volume desejado, ele já fica
mais em torno do batedor, eu consigo ver que começa a formar uns furos entre o bowl e o batedor. Então eu já vou parar de bater o meu merengue. E aqui eu tenho um merengue bem firme. Lembrando que esse é um merengue francês. Então aqui com a ajuda de 2 colheres eu vou fazer a minha quenelle de merengue. E eu vou colocar ela para cozinhar no leite. Então aqui eu vou modelando a minha quenelle na colher e eu vou colocar sobre o leite. Aqui eu viro a minha quenelle para cozinhar de todos os lados. O merengue, quando ele é pocheado no leite, ele ganha volume, depois ele vai perder um pouco, é normal, mas eu deixo ele aqui alguns minutos de cada lado. Aqui eu tenho uma placa com um filme plástico, eu vou colocar o meu merengue que já está cozido. Se eu quiser fazer menor, eu posso fazer com a ajuda de uma colher menor. Depende de como eu vou querer servir. Aqui eu dou uma leve quebrada no merengue com a colher, para que ele fique mais maleável. Uma outra sobremesa muito conhecida, mas que as pessoas confundem um pouco, é o Île Flottante, que seria a ilha flutuante, que também é uma base de merengue, mas essa é feita dentro de um aro e pocheado também no leite, porém com um formato. E depois ele vai ser empratado também com o creme inglês. Então, aqui eu já tenho os meus ovos nevados, eu vou reservar eles e vou deixar eles esfriarem. Então agora nós vamos fazer a receita do caramelo. Para o caramelo eu já tenho aqui a minha receita separada. Toda vez que eu fizer uma receita de caramelo eu começo colocando na panela a água e em seguida o açúcar. Assim a água já começa a diluir e umidificar o açúcar. Se eu faço o contrário, eu começo a cocção do açúcar, que ele pode não ter ainda misturado com a água, e eu começo a caramelizar.
então eu posso queimar o caramelo logo no início. Então sempre começando pela água, o açúcar e aqui ó, vou colocar agora a glucose. O caramelo também é uma receita básica da confeitaria, porém que todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo de perder o caramelo, de passar o ponto e deixar ele com aquela cor muito escura e aquele sabor amargo. Então a dica aqui, você pode ter sempre um termômetro para ajudar na temperatura e sempre trabalha com um fogo médio baixo, não trabalha com fogo muito alto. Eu tenho aqui um pincel e um bowl com água. Caramelo a gente não mexe, a gente não mistura. Ele vai começar a ferver e ele vai se misturar sozinho. Quando ele começa a ferver, eu vou passar água na borda da panela, porque ele pode cristalizar, certo? O caramelo, ele pode ficar na borda. Se ele ficar na borda, ele começa a cristalizar, logo ele cristaliza toda a receita. Então aqui o caramelo começou a ferver, né? Aqui ainda é uma calda de açúcar, né? Mas ele começa a ferver, ele começa a sujar as laterais. Então eu agora vou limpar essa lateral. E eu vou deixar ele cozinhando. Aqui eu vou colocar um termômetro que ele vai me ajudar como guia. Então eu quero que esse caramelo chegue em uma cor âmbar. Essa cor vai começar a aparecer lá na temperatura dos 170 graus. Então eu vou controlando essa temperatura. Quando chegar em 160, eu abaixo o meu fogo e presto bastante atenção para não perder a cor do caramelo. Enquanto isso, eu tenho aqui 2 tapetes de silicone, eu tenho duas panelas. Eu vou untar o cabo da panela com óleo, aqui eu tenho um pouquinho de óleo. Que isso aqui vai me ajudar na hora de fazer a decoração. Então aqui o caramelo continua fervendo, ele suja um pouco da borda, então eu passo um pouquinho de água. E o caramelo, até ele chegar em uma temperatura de 120 graus, ele vai demorar um pouco. Depois que ele chega nos 120, a temperatura começa a subir mais rápido. Então fiquem atentos a isso também. Aqui a água vai evaporando, a gente vai cozinhando o açúcar e ele vai começando a ganhar coloração. Nessa receita eu coloco glucose porque a glucose ela é um açúcar anticristalizante, então ele ajuda a não cristalizar o caramelo. Uma calda somente com água e açúcar, né, a sacarose, faz com que permite uma cristalização mais fácil. Aqui o meu caramelo já está a 163 graus, 165. Eu vou controlando e vocês viram que em momento algum eu mexi nessa panela, né? Colocou o caramelo no fogo, não mexe, deixa ele apenas cozinhar. Aqui o meu caramelo está começando a ganhar uma cor, eu vou retirar ele do fogo. E eu vou deixar com que ele acalme, né, com que ele pare de ferver, porque ele vai continuar ganhando cor. Eu tenho muita temperatura aqui na panela, ela está muito quente, então continua cozinhando o caramelo. Esse é um ponto-chave. As pessoas geralmente deixam o caramelo chegar na cor âmbar para tirar do fogo, e daí ele continua cozinhando, ele passa do ponto e fica com aquela coloração muito escura e com um sabor amargo. Então aqui ó, eu tirei ele do fogo, ele acalma, ele vai parando de ferver. E eu já começo a ver aqui embaixo a coloração que ele já tem uma coloração âmbar. Ele continua
cozinhando, então eu não preciso voltar ele para o fogo. Aqui eu já tenho o meu caramelo, ele já está pronto. Já tem uma cor âmbar. Eu aqui quero fazer fios de caramelo, então eu vou fazer com a ajuda de um garfo. Aqui eu preciso deixar ele esfriar um pouco. E aqui eu vou passando os garfos em cima dos cabos e eu vou fazendo os meus fios de caramelo. Essa daqui será a minha decoração dos ovos nevados. Então, de novo. Então, aqui lembrando, eu preciso cozinhar o meu caramelo. Depois eu deixo ele dar uma leve esfriada para conseguir fazer os fios. Se tiver muito quente, ele não consegue puxar e fazer o fio. E aqui eu posso dar o formato que eu quiser. Só enrolar os fios de caramelo. Agora nós vamos finalizar os nossos ovos nevados. Eu já tenho aqui o meu creme inglês que já esfriou. Vejam como ele já ficou mais espesso. Então eu vou colocar aqui ele em uma jarra para me ajudar. Vou colocar um pouco do meu creme no prato. Vou colocar os meus ovos nevados por cima. Um pouco de amêndoa laminada. E a minha decoração, para finalizar a minha decoração de caramelo. E voilá! Bon appétit, bienvenue à Le Monde de Cordon Bleu. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Nos vemos em um próximo programa. Merci.